Oi, pessoal, tudo bom? Estou super Usa a feliz de camiseta estar preta aqui do no, movimento no Web para link e agora é Todos. minha vez, né, de me virar aqui nos 20. Meu sinal é esse aqui, é uma referência à minha pintinha, uma pintinha que eu tenho aqui na minha Ela põe um bochecha. indicador na ponta da Então vamos lá. bochecha. Queria contar para vocês hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre por que e como, né, você deve sempre descrever imagens no digital. Eu faço parte do Movimento Web para Todos desde a fase do planejamento, ainda antes, né, de ser lançado, quando a gente ainda estava pensando no que fazer. Até então, tinha trabalhado muitos anos, né, com comunicação corporativa, experimentado e usado todas as ferramentas aí possíveis e imagináveis de comunicação. Era a expert aí no assunto. Pelo menos era o que eu imaginava, né? Até que foram poucos segundos para o meu mundo ruir. Ele simplesmente foi Um implodido slide ilustrado por uma e eu fotografia comecei um processo muito de um profundo prédio de caindo imerso por ressignificação fumaça mesmo, escura. de Uma tudo que eu já multidão tinha observa. trabalhado, tudo que eu já tinha visto, vivido aí na área de comunicação. E o culpado, né, entre aspas, de tudo isso foi esse rapazinho que está O aí terceiro na slide, imagem, é o fotografia do Leonardo Gleison, Leonardo, meu um amigo. jovem com deficiência Mas na visual. época eu ainda não conhecia ele, tinha acabado de conhecer numa sessão de design thinking que a gente estava fazendo lá com o movimento. Todo Leonardo mundo super Gleison concentrado, super está atento sorridente. lá ao trabalho. Aí o Léo chegou e falou: ai, gente, espera só um pouquinho, porque antes que a gente se esqueça, anota aí para a gente não esquecer de criar muitos vídeos, de criar um canal no YouTube, de fazer muita produção visual para a gente engajar as pessoas cegas à nossa causa. Eu simplesmente, Próximo essa pessoa que slide, está na tela, não sou eu, foto de como uma vocês moça podem com ver, cabelos mas a castanhos cara que ela está longos presos fazendo em é trança lateral. exatamente a cara que eu fiz Ela quando o franze Léo a disse testa, isso. Eu fiquei lá parada por uns segundos, tentando acalmar olhando os para meus frente. neurônios, que só conseguiam pensar no seguinte: como é que cego assiste algum vídeo, algum filme? Porque é que imagem é importante para a pessoa cega? Eram perguntas absolutamente novas para mim, muito diferentes de tudo que eu já tinha vivido até então. E aí o Um Léo slide de continuou, né? fundo Foi preto, explicando, gente, a composição das imagens, com o jeito de falar, dos personagens, ajuda a gente a construir a cena em nossa mente. Aí eu olhei de novo com aquela cara e falei, ela lógico, isso lê. também, na minha mente, também isso ajuda a construir. Mesmo que eu esteja olhando aquela cena, eu vou criando outra também na minha mente. Aí ele continuou dizendo que só precisava ali de uma ajudinha para entender aquele cenário e aí tudo estava perfeito. Nessa hora parece que abriu uma cortina, assim, na minha frente. Parece que eu saí daqueles escombros, daquele prédio ali, do meu mundinho que caiu. E aí eu realmente comecei a enxergar as coisas com outro olhar, com outras cores, ver outros detalhes, ver detalhes, na verdade, que antes passavam completamente despercebidos por mim. Eu muitas vezes dava a importância para detalhes importantes e detalhes não importantes, dava o mesmo peso para isso e tudo começou a mudar. E aí eu comecei realmente a sentir algo muito bom. Foi uma transformação que começou realmente forte dentro de mim, de querer descobrir esse mundo novo, de querer cada vez mais enxergar essas coisas que até então eu não estava enxergando, mesmo com a visão perfeita, apesar do óculos que eu uso aqui. Mas, e aí, hoje o Léo não está mais, entre aspas, aí, né, no posto do meu único amigo cego. Eu tenho Composição de vários 10 outros fotografias amigos de cegos pessoas com que deficiência ajudam visual. realmente a me fazer uma pessoa melhor a cada dia. Entre E elas, isso só é Diniz, possível porque a Margarida, gente tem uma Beto, comunicação Leonardo, plena. Camila, E Gustavo, nesse Gabriel. plena, entre aspas, é preciso que eu descreva para eles imagens, as cenas que eu estou vendo, né, que tenham relação ali com aquele papo, para que a nossa comunicação flua melhor, eles enxerguem o que eu estou vendo e eu também, de alguma forma, consiga enxergar a partir da perspectiva deles. Então, gente, essa sensação, essa delícia aí de descoberta que eu gostaria que vocês realmente sentissem, vivenciassem também
a partir de hoje, desse papo aqui que eu vou ter com vocês nesses minutinhos. Tá bom? Então esse é o lado do porquê você deve sempre descrever. E aí, com certeza, né? Vai dar esse medo mesmo. Muita gente vai ficar igual essa criança nessa imagem. E se isso te consola, eu também senti várias vezes medo. Eu sentia insegurança, sentia que eu poderia ser julgada de uma forma, sei lá como, né? Dependendo da forma como eu descrevesse uma imagem, se eu iria usar as palavras adequadas ou não, se eu ia ofender alguém ou não, aí começa realmente a dar uma sensação de medo e eu ouço relatos de muita gente em relação a isso. Se isso te consola, eu senti e também não sinto mais. Por quê? Quando a gente passa a ter conhecimento de algumas regrinhas básicas e praticar isso todos os dias, esse medo vai dissipando e tudo vai se resolvendo aí dentro da gente. Então vamos embora aprender aqui algumas técnicas para descrever as imagens. Algumas premissas básicas, que até a Simone já comentou mais cedo, essas premissas vão servir tanto para você descrever as imagens, quanto para a produção de conteúdo aí que você vai fazer na web ou em outros canais, tá bom? A primeira delas evite frases extensas, ponto final. O ideal é que seja realmente entre 15 e 20 palavras, mas como na língua portuguesa a gente às vezes precisa de um pouco mais de palavra para a gente se explicar e tal, até 35 passa, mas aí vamos ter esse 35 como teto, tá bom? O ideal realmente é a gente ficar até 20. Use voz ativa. O que é isso? É o sujeito, o verbo e o complemento. Um exemplo aqui, ó. O nosso cérebro retém a informação que vem primeiro. Então, o nosso cérebro, o sujeito, retém o verbo, a informação que vem primeiro é o complemento. Vamos ver agora a frase, a mesma informação, na verdade, escrita com a voz passiva. A informação que vem primeiro é o que nosso cérebro retém. Olha que interessante, é a mesma informação, mas se você parar um pouquinho para analisar, o seu cérebro vai demorar um pouquinho mais de tempo para entender o que eu quis dizer nessa segunda fala, ao invés da primeira frase. Outra premissa aqui é o conceito básico aqui da linguagem simples, né? Usar palavras mais conhecidas e simples. Então, por exemplo, ao invés de averiguar, que tal colocar descobrir? Ao invés de disseminar, que tal enviar? Ao invés de escrever localidade, que tal mudar para lugar? Tá? Outra premissa evite uso de figuras de linguagem, jargões, termos técnicos, estrangeirismo, neologismos, mas se não tiver jeito mesmo e tiver que usar, não tiver outra solução, então explique naquela informação o que aquilo significa. Essa premissa aqui ela é um pouco delicada, eu entendo, só que ela é importantíssima porque ela precisa ser dita e considerada. Então, não use o X, o arroba, o E como marcador ali, né, em alguma palavra, né, para evitar o sexismo. O que isso acontece? Quando você usa essas palavras elas são palavras que não acabam virando palavras que não existem e muitas vezes impronunciáveis. Então, por exemplo, se você vai colocar todos, ao invés de todos, colocar o X, você já nem consegue pronunciar todos, aí se pôr o arroba, né? Se colocar o arroba, todo arroba, então não dá nem pra gente pronunciar. O nosso cérebro, automaticamente, ele vai colocar essa informação em uma das caixinhas. Então a gente já não vai resolver o problema do sexismo aí. E no mundo da acessibilidade, isso é totalmente inacessível para quem depende de leitores de tela, como pessoas cegas. Isso confunde muito avatares de Libra. O Hugo e a Maia aí vão ficar louquinhos se tiver uma palavra dessas para eles interpretarem. Isso também é muito ruim para pessoas com dislexia, pessoas autistas, pessoas que estão aprendendo o nosso idioma, estrangeiros que querem de repente, né, usar aquilo ali, entender aquela palavra, colocar no tradutor para compreender, aquilo não vai ser compreendido. Então, a melhor forma para resolver essa questão é buscar palavras, buscar expressões que não marquem o gênero. Então, sei lá, ao invés de falar os cegos,
Vamos colocar as pessoas cegas. Ao invés de colocar foto dos estudantes da escola X, tira o artigo, vamos colocar foto de estudantes. Tudo resolvido, todo mundo incluído e acessível para todo mundo, combinado? Quando tiver qualquer imagem que complemente, que dê algum conteúdo informativo, aquele contexto todo, né, que você está apresentando, aquela informação, ela deve ser descrita. Tá? Isso vale para foto, gráfico, organograma, botãozinho, imagem que substitui algum botão ali em aplicativo, nos sites, alguma figurinha, né, que você queira mandar no WhatsApp que faça realmente sentido ali com aquele conteúdo todo, isso deve ser descrito. Se for meramente decorativo, aí não. Aí a gente passa batido, que senão a gente vai ficar descrevendo cada poeirinha que tiver na imagem, cada florzinha ali do jardim, tá bom? E a última premissa, e a mais importante, sempre inclua pessoas com deficiência nos seus projetos. Por que isso? Muitas das regras e das diretrizes de acessibilidade, elas, né, existem, e se a gente aplicá-las assim, exatamente como elas são, em vários casos, ao invés de ajudar, elas podem prejudicar. E a gente só vai conseguir esse equilíbrio em saber como juntar a regra e como juntar ao melhor da experiência ali, se a gente tiver o usuário, né, ou a usuária com deficiência junto com a gente, decidindo a melhor solução. Tá bom? Então isso é premissa básica tanto da acessibilidade quanto do design thinking, inovação colaborativa e por aí vai. Algumas diferenças aqui importantes também que vivem nos perguntando no Movimento Web para Todos. Sobre descrição de imagem. Descrição de imagem é aquilo que é visível na página, tá? E que não é aquilo que qualquer um de nós que enxergue, né, consiga realmente ver. Isso é muito usado nas mídias sociais, especialmente com as hashtags para cego ver, para todos verem, ou apenas descrição de imagem, tá? Isso é bem... tudo, então, qualquer descrição de imagens que a gente consiga ver, a gente vai usar essa terminologia, tá bom? Até em WhatsApps também, quando a gente manda, às vezes, uma informação, um convite, a gente faz aquela descrição, estou me referindo à descrição de imagem. É diferente de texto alternativo. Texto alternativo já é aquele escondido no código, é o que está atrás da foto. Tanto em sites, quanto no aplicativo, quanto em redes sociais, quando a gente posta, né, foto, abre aquele campinho assim, editar, texto alternativo, né? Então esse que fica escondido, esse para você acessar realmente precisa estar usando o leitor de tela. E aí, nesse campo específico, a descrição precisa realmente ser curta, clara, extremamente focada ao que é mais importante ali daquela imagem. Eu, particularmente, nas redes sociais, eu gosto de usar a versão visível, a descrição de imagem visível mesmo por dois motivos. O primeiro é porque eu faço parte do movimento Web para Todos, então um dos meus papéis também é ajudar na conscientização das pessoas em relação à importância da acessibilidade digital e, nesse caso, da descrição de imagem. E o segundo motivo é que, quando eu deixo visível a descrição, eu incluo muito mais gente no meu papo. Eu incluo pessoas daltônicas, pessoas às vezes com déficit de atenção, pessoas curiosas que querem também, assim como eu, enxergar outras coisas que estavam passando batidas ali pelo meu olhar. E aí, gente, é incrível. O que eu recebo de informação e de comentário fora, assim, sabe, no inbox ali, de gente curiosa, gente querendo aprender mais, gente querendo entender aquele assunto, isso é muito legal. Então, essa é uma decisão minha. Audiodescrição já é um recurso aí mais usado para conteúdos audiovisuais, culturais, né, e até para descrição de obras de artes em museus. Os slides. Aqui no link, né, nesses 2 dias a gente está acompanhando, tem um canal, né, específico com audiodescrição. Se você ainda não visitou, aliás, esse canal, ouviu um pouquinho das apresentações lá, vale a pena, para você entender, aprender com o pessoal lá, como está sendo feito, como elas incluem o conteúdo, quando elas chamam a atenção realmente para aquela informação que está sendo exibida ali, e que vale a pena ser destacada para a pessoa cega.
Então, normalmente, né, nos conteúdos audiovisuais, o áudio tem um som diferente do original, é inserido ali em alguns diálogos, tem respeito às pausas, né, aos ruídos, trilhas musicais e tal. E também é bem legal que beneficia outras pessoas, além das pessoas cegas. Beneficia também pessoas com dislexia, idosos, pessoas com déficit de atenção, curiosos também, ou, de novo, pessoas que queiram ficar atentas e aprimorar o seu olhar para o que realmente importa em cada situação. Então, isso é bem legal. E eles têm, a audiodescrição clássica tem umas regras específicas que valem mais para esses conteúdos aqui e não são aplicadas para as redes sociais, aplicativos e sites, tá bom? Então, eu vou focar neste lado de redes sociais, de aplicativos e de sites. Então, vamos lá para algumas diretrizes. Estou olhando o tempinho aqui que a gente tem. Bom, resumindo aqui, se tiver que guardar um único slide, então vamos guardar esse, que é a fórmula básica para a gente descrever qualquer imagem aqui. Então, formato, sujeito, contexto e ação. Então, vamos lá, formato. É uma foto? É uma arte? É um desenho? É um vídeo? É um GIF? O que é? Então, sujeito é um cachorro, uma pessoa, um professor, uma criança, o que é? Qual é o contexto que ela está? Ela está na praia, na praça, na palestra do Link? Onde que ela está? E o que ela está fazendo ali? Uma apresentação? Ela está falando? O que está sendo realizado ali? Qual é a ação que ela está realizando naquele contexto? E quando for necessário, quando for uma informação relevante para aquela situação, aí também vale a pena referenciar e colocar quando aquilo foi realizado. Então, às vezes, vale muito para fotos que são, por exemplo, fotos de época, ou você quer se referir a algo que chamar a atenção que aquilo aconteceu no dia 7 de setembro, porque é uma coisa relacionada a uma data importante, significativa, e aquela foto tem a ver com aquela data, então isso é bem importante. Outras dicas aqui, então identifique o que é elemento relevante na foto, né? Como eu falei, não precisa dar todos os detalhinhos e as poeirinhas ali da imagem. Mencione cores, isso é importante, mesmo para as pessoas cegas, né? Tem pessoas cegas que perderam a visão ao longo da vida e elas têm uma memória ainda bem quente, né, das cores. Tem as pessoas que nasceram com cegueira, mas que também têm umas referências próprias, né, em relação às imagens, então isso é importante também. Use os verbos no presente, evite o gerúndio e elimine os pleonasmos. Só isso você já vai ter uma frase limpa, uma frase clara, curta e direta. Não adjetive, não vamos usar aqui os adjetivos, deixe que a pessoa que está recebendo, que está ouvindo aquela descrição, ela chegue à conclusão dela se aquela pessoa está feliz ou não, se ela está triste ou não. Cabe a gente descrever que a pessoa ela sorri, que a pessoa está séria, que a pessoa está sorrindo, que a pessoa está, sei lá, em pé, e não falar assim, a pessoa está cansada de ficar em pé. Não. Então, por exemplo, nessa imagem aqui no slide, eu não posso dizer aqui que ela tem um laço bonito no dedo. Esse laço pode ser bonito para mim, mas pode ser feio para muitas outras pessoas. Então, laço no dedo, ponto. E a gente descreve apenas o que a gente tem certeza. Não vou dizer também aqui se esse laço está apertado, se está irritando a pessoa que está com esse laço no dedo ou não. Bom, e o nome substantivo sempre primeiro, depois a gente pode seguir com o pronome pessoal. Então, por exemplo, Suzeli está sentada no banco da praia. Ela olha o mar. Joia? Pessoal da audiodescrição, queria só pedir para não descrever essa imagem ainda, tá? Que eu vou falar sobre ela. É a imagem da campanha, Imagens que Falam, da campanha que o movimento lançou em maio desse ano, vai até dezembro, para chamar a atenção das pessoas, conscientizar sobre a importância da descrição de imagens no digital. Aliás, se você ainda não participou, não está participando dessa campanha, a partir de hoje não tem mais desculpa, tá bom? Então vamos lá. Como a gente descreveu essas imagens aí nos nossos canais? Então vamos lá.
Arte com mosaico de fotos de 4 homens e 2 mulheres que seguram cartazes com frases. Eles sorriem. Ao centro, há o texto, imagens que falam. Da esquerda para a direita, as seguintes pessoas com suas respectivas frases. Gustavo Torniero. Sem descrição nas imagens, não consigo ver as fotos dos meus amigos. Margarida de Castro. Sem descrição nas imagens, não consigo fazer o curso que eu quero. Diniz Cândido. Sem descrição das imagens, não consigo saber a programação das lives culturais. Sônia Hipólito. Sem descrição das imagens, não consigo comparar os preços dos produtos que eu pretendo comprar online. Isa Meirelles. Sem descrição das imagens, seu site e app não se comunicam com pessoas cegas ou com baixa visão. Gabriel Vicalvi. Sem descrição das imagens, não consigo cuidar das minhas próprias finanças. Eu falei desse jeito, até devagar, lendo tudo com calma, com 2 motivos. O primeiro deles é chamar a atenção para vocês dos problemas todos que a gente pode evitar com o simples fato de descrever as imagens. Olha quantas coisas aqui, nesses 6 rápidos depoimentos, que a gente poderia resolver se todo mundo fizesse e cumprisse o seu papel de descrição de imagens e sites, aplicativos, redes sociais e tudo mais. O outro ponto é, eu não entrei em detalhes aqui sobre características físicas de cada um, sobre as roupas que eles estão usando, sobre o cenário de cada um deles aqui nessa foto. Porque, neste contexto, isso não tem relevância nenhuma. Isso seria algo que, se eu quisesse colocar, poderia colocar, mas iria ficar um texto absurdo de grande e iria tirar a pessoa do foco central dessa informação, que é essa que eu acabei de ler. Bom, então aqui é um exemplo só de como a gente poderia fazer. O tempo é super curtinho aqui, mas eu deixo aqui 3 links que eu acho que vão conseguir ajudar bastante vocês a continuarem nesse aprendizado aí de descrição de imagens. O primeiro, que tem um QR Code também, é sobre a campanha, Imagens que Falam, e também como você pode participar dela. A segunda QR Code aqui, Dicas da Campanha, é uma página que a gente está publicando ali no nosso site, que a gente está compilando todas as dicas que a gente tem publicado desde o comecinho, né, de maio, e vai publicar até o final do ano. A gente está alimentando e está atualizando constantemente essa página. Então a dica é, continue acompanhando a gente nas redes sociais, que é onde a gente publica uma por uma, comentando uma por uma, e no nosso site tem esse repositório aí. E nesse terceiro QR Code aqui, uma materinha também que está no nosso site, na verdade uma produção do Marcelo Salles, que a gente acabou de ouvir, que é sobre o critério 1.1.1 da WCAG, né, que ele comentou agora, explicou, que trata especificamente de como você deve trabalhar, né, com elementos não textuais na web. Então ali é super didático, tem várias informações, vale muito a pena e tem tudo a ver com isso que a gente está conversando agora. E aí, depois que eu falei tudo isso, então, você também está afim de dar mais significado para o que você faz? De fazer com que o conteúdo que você produza chegue e seja compreendido por muito mais gente? Você está afim de ampliar suas amizades, diversificar suas amizades, de enxergar o mundo de um outro jeito, de enxergar as cenas, de enxergar as imagens, de dar mais valor ao que realmente importa do que você está vendo, depois de tudo isso que eu conversei com vocês hoje aqui? Se a resposta for sim, eu só quero dizer que a gente está junto nessa, conte comigo, e eu espero realmente, de coração, ouvir muitos relatos bacanas de pessoas, de vocês todos, que tiveram também, pelo menos, um pouquinho dessa sensação maravilhosa que eu relatei no começo aqui da minha fala. Tá bom? Aqui tem as redes do Movimento Web para Todos. Esse QR Code aqui leva direto aqui para o meu perfil no LinkedIn, que eu espero me conectar com vocês. E não percam a palestra que vai ter, o bate-papo que vai ter um pouco mais tarde sobre podcasts acessíveis. Eli Maciel e Marcelo Abud vão ensinar como fazer podcasts acessíveis realmente para todo mundo. É imperdível também. Várias das dicas que eu dei aqui vão ser complementadas também por eles mais tarde um pouquinho, tá bom? Obrigada, pessoal. Beijo, tchau. Hand Talk.